Eu queria falar hoje uma coisa curiosa, eu acho curioso pelo menos, né? Quando a gente vê a formação de alianças ou a discussão sobre alianças políticas, a primeira coisa que a gente fala é: vem cá, esse negócio tem coerência? E a gente vai logo discutindo coerência. E as alianças, raramente, elas têm alguma coerência política. Ou seja, coerência ideológica, né? Você está vendo conversas entre Lula e Alckmin. Onde é que pode ter uma coerência ideológica entre Lula e Alckmin? Pergunta até feita pelo Rui Falcão, ex-presidente do PT. O que ele vai fazer ao lado do Lula? Vai defender as privatizações, por exemplo? Uma pergunta boa sobre coerência ideológica e política. Só que quando em 2012 o Fernando Haddad fez uma aliança com Paulo Maluf para a eleição da prefeitura, Rui Falcão saiu em defesa dessa aliança, porque naquele momento aquela aliança representava 1 minuto e meio a mais no horário eleitoral de rádio e televisão. Quando Dilma fez uma aliança para ter Michel Temer na vice-presidência, ali se buscava 5 minutos de televisão. E é interessante a gente ver que a história das alianças, para também não voltar tanto na história, voltar lá para trás, não, voltar um pouquinho. Quando você pega, por exemplo, a aliança que elegeu Tancredo Neves e José Sarney, nada mais incoerente você imaginar que um governo ou que um candidato que veio para mudar fosse pegar como vice-presidente, como alguém na sua chapa, aquele que representava o regime que a sua aliança buscava mudar. Ele pegou José Sarney, na época se defendia o nome de outro candidato a vice, mas ele fez questão de pegar o José Sarney. José Sarney tinha sido representante, presidente do partido do governo no regime militar, e ele pegou o José Sarney para ser o vice da chapa dele. Naquela época, a eleição foi uma eleição indireta, resolvida no Congresso Nacional e no Colégio Eleitoral, né, no Congresso Nacional, e ele venceu a eleição junto com José Sarney. E naquele momento, eles firmaram um documento, assinaram um documento, não o Tancredo e o José Sarney, mas o Tancredo Neves, que era na época governador de Minas Gerais, Ulisses Guimarães, que era o presidente do MDB, Marco Maciel, então senador por Pernambuco, Aureliano Chaves, que era vice-presidente da República, firmaram um documento chamado Compromisso com a Nação. Lembra um pouco aquilo que o Lula viria a fazer em 2002, Carta ao Povo Brasileiro, também um documento, para dar um certo verniz a uma aliança que tinha por objetivo uma única coisa: ganhar a eleição. Então, quando a gente pensa, e da governabilidade depois, mas quando a gente pensa na coerência ideológica, a gente diz: não, peraí, Tancredo Neves e José Sarney não orna. No entanto, como é que se faz uma transição saindo de um regime militar para um regime democrático, construindo algo que não envolva revanchismo, porque o objetivo do Tancredo era deixar claro que não envolveria revanchismo, o recado que ele deu para os generais: olha, para mim, o regime militar pertence à história, eu quero ir daqui para frente. Então, tinha lá, nesse compromisso com a nação, uma série de pontos: reforma tributária, eleição direta, escrever uma nova Constituição, retomada do desenvolvimento, combate à fome e ao desemprego, acordo com o FMI, fortalecer as empresas nacionais, educação, fortalecer as pequenas e médias empresas, combate à discriminação, muito interessante, já se falava proteção às minorias, defesa da Amazônia, uma série de pontos que dava àquela aliança um lustro, que no fundo era uma aliança de governabilidade, claro, mas uma aliança para ganhar a eleição. Ele ganha a eleição no colégio eleitoral, 480 votos ele teve, 180 teve o Paulo Maluf, que foi o candidato do governo, digamos assim, e conseguiu
vencer, que esse era o propósito. E aí a história está escrita. Tancredo Neves morre antes de tomar posse. José Sarney faz um governo complexo, complicado, tenso, com uma constituinte no cangote dele. E nessa eleição que a gente está vendo agora, ao contrário do que a gente viu na última eleição, a gente viu na última eleição a vitória de um candidato chapa pura, né? Um candidato de si mesmo, um candidato sem tempo na televisão, sem partido. E a gente não está vendo na eleição de 2022 espaço para a construção de um nome, pessoa física, disputando a eleição contra estruturas de poder. A gente está vendo a busca de uma construção de estruturas de poder. Então, Sérgio Moro conversando com João Dória, né? A gente está vendo uma preocupação de construção de alianças, o presidente da República se aliando ao Centrão e tendo um desafio depois de explicar como em 2018 ele se posicionava contra o Centrão e agora ele é a favor. Aí, de novo, vamos falar. Incoerência total. Incoerência também de Lula conversando com o PSDB, né? Aliás, não é com o PSDB, mas com aquele contra quem ele disputou a eleição em 2006, sofrendo ataques muito fortes. Poxa, como é que essas coisas podem parar em pé e como é que o eleitor vai enxergar isso tudo quando chegar a hora de votar? Ele vai cobrar essa incoerência? Os candidatos de oposição a cada um dos candidatos, obviamente, vão cobrar. Vão cobrar do Lula, vão cobrar do Bolsonaro. Bolsonaro, você falou que o Centrão era um horror. Se gritar pega ladrão, não fica um no Centrão. Se gritar pega Centrão, não fica um, meu irmão. Não me lembro qual era a fala que chegou a ser cantada pelo general Heleno numa convenção. No entanto, tá aí o presidente abraçado ao Centrão e ele vai ter que explicar. O Lula vai ter que explicar, o Moro vai ter que explicar também uma série de coisas. E, no entanto, essas coisas estão acontecendo. E o que eu queria chamar a atenção é que numa campanha eleitoral, o que conta e que pesa muito não é o direito de poder falar e explicar, é o direito de ser ouvido. Aquele que é ouvido, aquele cujas afirmações, cujas declarações, para além das incoerências, é ouvido, é o camarada que tende a sentar na cadeira do Palácio do Planalto. Quando na eleição de 2018 o Bolsonaro, sem tempo na TV, chamava atenção e polarizava, você tinha uma construção de uma mega aliança em torno de Geraldo Alckmin, com uma quantidade inédita de partidos, com uma quantidade de tempo extraordinária, e, no entanto, as pessoas não prestavam atenção no que ele dizia. Por que agora Geraldo Alckmin faz toda a diferença? Né? Ou pode fazer toda a diferença, embora as últimas pesquisas não mostram que essa aliança é decisiva, mas ela tem força, ela tem importância, ela pode fazer diferença naqueles pontos necessários para que o candidato do PT consiga amenizar um pouco o seu discurso e atrair um núcleo um pouquinho maior do que o escopo original daquele que o cerca tradicionalmente, da esquerda e tal. E isso é muito interessante a gente beber na história e ver que essa construção de alianças dá aos candidatos o direito de ser ouvido. As pessoas estavam muito tensas em 2002, quando o Lula começou a subir nas pesquisas e o dólar começou a subir nas pesquisas junto com o Lula. E o Lula percebeu o seguinte: ou eu falo alguma coisa para explicar isso tudo, ou então nós vamos perder a eleição de novo, como perdemos em 94, como perdemos em 98, como perdemos em 1989, e vai mais uma de embrulho. Só que agora não é possível, porque está tudo conspirando a nosso favor. E aí surgiu a Carta ao Povo Brasileiro. Agora, as pessoas dariam interesse, dariam atenção à Carta ao Povo Brasileiro se não tivessem dado ao Lula o direito de ser ouvido? E essa conquista do direito de ser ouvido é a verdadeira disputa de toda eleição. O direito de ser ouvido. A oportunidade, os candidatos têm, são todas iguais.
os 22 candidatos em 1989, os poucos candidatos que havia em 94 e 98, e ninguém queria prestar atenção no que eles tinham para dizer em 94 e 98, porque eles estavam tão apaixonados pelo candidato oficial, pelo candidato que era o ministro da Fazenda, que só queriam prestar atenção no que ele dizia. Então os outros candidatos não conseguiram naquela eleição o direito de ser ouvido. E é tão subjetivo, e é tão difícil definir isso, que esses movimentos de aliança, quando o candidato ganha o direito de ser ouvido, o que menos se vai cobrar deles é coerência. E o que mais se vai cobrar deles é que fale aquilo que as pessoas estão dispostas a ouvir. E um dado muito curioso é que nos momentos de grande crise, as pessoas elas abrem mão um pouquinho de suas convicções para escolher o candidato que, na opinião delas, vai resolver a crise. E nessa hora, elas colocam de lado um pouco da coerência, ou da busca da coerência, ou da cobrança da coerência, e querem saber daquele que pode unir um pouco o Brasil, como é que ele vai conviver com essa composição, né? Ou seja, as pessoas vão não cobrar coerência, mas vão cobrar uma explicação sobre a incoerência política por trás dessa aliança. De forma que, ao contrário de anos anteriores, em que a gente viu alianças que tinham alguma unidade ideológica, e nesse ano a gente pode ver essa aliança estranha, nova, diferente, do presidente Bolsonaro com o Centrão, que é um choque, e do PT com Geraldo Alckmin, de Lula com Geraldo Alckmin. O que se vai cobrar deles nesse momento, porque a gente vive uma crise muito grande, vem cá, como é que vocês vão conviver com isso? Isso vai melhorar a governabilidade, vai ter mais voto, o seu projeto de poder vai andar ou não. Então, o tipo de cobrança vai mudar. E é interessante ver como já funcionou, né, isso, e pode beneficiar o candidato oficial, pode beneficiar o presidente Bolsonaro, se ele conseguir explicar o seu casamento, e pode beneficiar também o candidato do PT, se ele conseguir explicar o seu casamento. Funcionou em 2002, funcionou também, principalmente nesse exemplo que eu dei, que eu acho um exemplo emblemático, que é a aliança que tirou a gente de uma crise muito grande, que era o fim do ciclo do regime militar. Então a gente vai acompanhar os próximos passos da construção dessas alianças, que não vão acontecer agora em dezembro, que não vão acontecer em janeiro, que não devem ser seladas para valer em fevereiro, mas lá para o março, abril, aí a gente deve ter uma consolidação e a gente vai acompanhar. Os políticos que conseguirem fazer as construções mais elaboradas, seguramente nessa eleição, e aqui é um marco, a gente vai ter, vão ter mais chance de despontar com destaque nas pesquisas que realmente vão fazer a diferença, que são as pesquisas do pré-eleitoral, né? Ali a partir de maio, junho, e como eu mostrei aqui, se a experiência americana valer de exemplo, 6 meses antes da eleição, aí sim as pesquisas e a avaliação de governo, elas começam a ter uma solidez maior. Vamos acompanhar.